Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Vamos lá, abre o teu caderno aí. Bom, eu estou tentando passar dessa fase aí, pelo menos, a falar um pouquinho sobre o engano, né? E sobre a apostasia da fé, mas eu acredito que esse assunto ele é tão importante que a gente tem que cortar o bifinho devagar, né? Preparar isso aí para entrar no nosso coração e isso ficar muito lá no nosso espírito, né? Jesus ele declara coisas aqui em Mateus capítulo 24 bem interessantes e Deus sabe que nós estamos sujeitos ao engano. Jamais pense que você é imune ao engano, hein? Por favor. Quem está dormindo, diga aleluia. Obrigado pela sinceridade. Mas olha, jamais pense que eu e você, nós estamos imunes de sermos enganados. É uma boa frase para a gente botar no espelho, ok? E isso que eu venho conversando com vocês é porque muitas vezes são criadas maneiras de pensar dentro de mim, de você. Eu sou engolido pelo engano muitas vezes sem saber, sem ter consciência que eu estou debaixo de um engano. É por isso que eu estou falando sobre esse assunto. Do qual a Bíblia fala muito sobre isso. Do qual, pelo menos as cartas, o apóstolo Paulo, naquilo que ele fala para Timóteo, o seu discípulo, né? E Deus permite, né? Coloca ali coisas maravilhosas para nós lermos. E o próprio Senhor Jesus, né? Mas o nosso texto base, para quem não está acompanhando isso aí, ou veio pela primeira vez, ou está acompanhando, vamos lá, Colossenses. Pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui comigo. No verso número 4 está escrito: eu lhes digo, Paulo disse, para que ninguém os engane. Então a proposta de Paulo escrevendo algumas coisas para as cartas é diretamente, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Você vê isso constantemente, não há uma carta dos apóstolos que não haja um warning lá, né? Um aviso lá, um negócio lá para dizer assim, ó, presta atenção nisso que isso aqui é perigoso. Então você imagina que nós também estamos nessa. Então está escrito lá, olha, para que ninguém os engane com argumentos, com argumentações, com falatórios, com frases muito bem elaboradas ou um convencimento humano, justificativas. Sabe um grande perigo da nossa vida? Nós temos pessoas que justificam tudo na nossa vida. E nunca nós chegamos à conclusão que estamos errados. Sempre é uma justificativa. A maior parte das pessoas, quando são confrontadas com algo, elas se justificam. Vai devagar, pastor, essa aí passou apertada na goela. Queridos, o que eu estou falando com vocês, falo com o maior carinho, respeito e amor. Eu também estou nessa parada contigo, todos nós temos que ouvir isso. Todos nós. É engano nós ouvirmos aquilo que nos agrada. Mas é importante mais nós ouvirmos aquilo que nos edifica. Pelo simples fato de tomar vacina porque eu não quero mesmo, mas é preciso. Dói, mas é bom. Não é isso aí? É ruim, mas é bom. O pessoal fala isso aí, né? Não é questão de ser ruim. É que a nossa carne, ela não admite coisas, porque ela é completamente despreparada. Se eu e você nos valermos da nossa carne, nós vamos parar aqui mesmo, não vamos seguir adiante. Daí um espírito vivo. Nós somos hoje pessoas vivas em Cristo Jesus para justamente dominar o homem exterior. Controlar a sua maneira de pensar, controlar as suas vontades, daquilo que Paulo fala muito bem. Nós não permitamos que a nossa carne governe, lidere a nossa vida. O governo da carne, eu expliquei numa série aqui que eu não terminei, nem sei por que eu não terminei, mas eu vou terminar uma hora dessa. Mas a carne nada mais é, que não é isso aqui, né? Não é o músculo, não é a nossa parte exterior física. Mas a carne é uma mentalidade que tenta governar a vida do homem com pensamentos à parte da verdade. Em outras palavras, são pensamentos humanos afastados da verdade, governando a vida do homem. Nós não vamos a lugar nenhum dessa maneira. Então, quando a palavra confronta os nossos pensamentos carnais, as nossas ideias, aquilo que nós pensamos a respeito da vida,
A gente não gosta, a carne não gosta. Mas nós precisamos ser confrontados, justamente para nós sermos corrigidos e andarmos aonde nós precisamos andar. Quantos creem nisso aí? Jamais seja uma pessoa que se ofenda com a verdade. Não permita ser ofendido com a verdade. Sabe, os fariseus, eles ficavam constantemente sendo ofendidos, porque Jesus abriu o verbo e falava a verdade. Mas você entende, quando nós temos um coração próprio e humilde, quando a verdade vem, ela nos alimenta, ela nos abençoa, ela nos põe no prumo novamente. É assim que nós temos que viver. Mas há um espírito tentando governar cada vez mais a igreja do Senhor e as pessoas, de intolerância a qualquer correção, a qualquer disciplina. Você vê em 1 Timóteo capítulo 3, eu não cheguei lá ainda, depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o fim dos tempos e os relacionamentos, como as pessoas seriam. Você pode dar uma lida lá, e Paulo disse assim, olha, nos últimos dias serão tempos difíceis. Eu não diria do tempo de escassez de coisas, né? E pode vir até acontecer, mas os tempos seriam difíceis, e Paulo começa a declarar para Timóteo, porque as pessoas se comportariam de tal maneira que seria uma destruição só. Eu fiquei surpreendido que quando em Gálatas, no capítulo 5, Paulo começa a falar a partir do verso número 16 a respeito da luta da carne contra o espírito, e a gente sempre pega dali para ler o 17, o 18, chega lá no 20, 21, está lendo lá sobre o fruto do espírito, a gente está sempre lendo isso, só que a gente não lê o que está antes. E na verdade tem tudo um contexto. Quando Paulo fala sobre, olha, a carne milita contra o espírito, antes ele estava dizendo a respeito de relacionamento de uma pessoa com outra. Paulo está dizendo lá que a gente não deve usar da liberdade que nós temos em Cristo para dar ocasião à carne. E aí ele vem no verso número 15, dizendo assim, olha, se vocês estão se mordendo e devorando uns aos outros, ó, o que ele está falando? A chapa está quente. O pessoal está batendo no outro, brigando, não sei o que e tal, vivendo de maneira imprópria. O que ele declarou? Ele declarou que a carne está em alta. Aí ele vem dizendo, olha, a carne milita contra o espírito. Mas essa não é a minha mensagem, eu não sei porque eu estou falando sobre isso. Ok. Então vamos lá. Continuando, Paulo diz assim no verso número 5, porque embora eu esteja longe, o meu coração, o meu espírito está com vocês. E ele diz lá, feliz porque vocês estão progredindo. Você sabe que essa é a declaração do Espírito Santo, né? Quando Paulo escreve, o Espírito Santo permite. E é assim mesmo que Deus está declarando, olha, eu estou me agradando de verem vocês progredir. Feliz por causa do quê? Da firmeza da vossa fé. Não é isso? E vocês têm em Cristo, na obra do Senhor Jesus, sobre a face da terra. Está muito bem estabelecida no coração de vocês. E vocês têm permanecido nessa verdade. E aí ele diz no verso 6, e agora sim, como vocês confiaram em Cristo como Salvador, confiem nele também para os problemas de cada dia. O que mais? Vivam em união vital com ele, verso 7, deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. Diga aleluia. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. Agora o verso 8. Cuidado, não permitam que outros lhe estraguem ou escravizem, desviem da fé. E são sinônimos no original dessa palavra. Desviem, tirem o foco de vocês da fé, da alegria, através das filosofias. Pastor, que nome é esse? Nem eu sei. Então, a gente vai ver aqui, eu venho falando sobre isso. Suas soluções erradas, superficiais, escuta isso aí. Baseadas aonde, gente? Em ideias e pensamentos meramente humanos. Um pensamento humano pode ser certo? Pode. Pode ser errado? Pode. Mas qual é então a diferença, pastor? A diferença é que sendo certo ou errado, ele não tem o poder de Deus. Eu vou repetir. Um pensamento pode ser certo ou errado? Pode.
Mas e aí? E aí é que nenhum deles, ou certo ou errado, tem o poder de Deus. Então, eu como ser espiritual e você também, nós temos que ser conscientes que eles não podem governar a minha vida. O único pensamento que tem poder para transformação, aprimoramento, para me levar até o final e cumprir um propósito sobre a face da terra, é o poder de Deus chamado a palavra. Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, Romanos 1,17, porque é o poder de Deus para a salvação, transformação, a palavra lá é sousa, é ampla, de todo aquele que crê. Então, em lugar daquilo que deve ser o pensamento de Deus, ou aquilo que ele diz, e é isso que a gente vem conversando. Sabe, Jesus ele falou algo tão importante sobre cuidado, que ele declara lá, continua nos versos que eu não terminei de ler. 1 Timóteo 4,1, o Espírito declara claramente que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, em outras versões, algumas pessoas, se apostatarão da fé. Apostatar é se desviar. Se desviar, desviou do caminho da fé, da verdadeira crença, por dar atenção ou obedecer a espíritos enganadores, a questões ensinadas por demônio. Não é o demônio que vai aparecer e me ensinar, são os pensamentos vinculados na cabeça das pessoas. Ok? Eu não serei enganado pela parede, mas uma pessoa pode me enganar. E você entende? Porque ela está debaixo de um pensamento do engano. Ela está sendo usada por um espírito enganador. Você entende que o inferno usa pessoas? Bom, isso você sabe. Muito legal. 1 Timóteo 4,2, e esses ensinos procedem de hipocrisia, de mentirosos, que com a sua consciência foi cauterizada, como que por meio de um ferro em brasa. E aí então, voltando a Mateus 24, quando os discípulos perguntam a Jesus, e aí, quando será o sinal da tua vinda e tal, como é que isso aí vai se estabelecer, a consumação do século? A primeira resposta de Jesus é o seguinte, olha, cuidado que ninguém vos engane. Engraçado, né? O cuidado de Deus. Eu fiquei meditando sobre isso, gente, sério mesmo. Tamanha paixão que Deus tem por mim e por você, falando, olha, cuidado. Mas não é um cuidado que Jesus está querendo colocar medo em mim e em você. Alguém está entendendo isso? É aquele cuidado de pai. É aquele cuidado que, olha, isso aqui vocês precisam prestar atenção. Porque virão muitos. 4 vezes Jesus cita o engano. Virão muitos, diga muitos. No nome dele. Muitos falam no nome de Deus. Não é verdade? Dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão, é interessante que Jesus está sempre falando muitos, hein? Muitos falsos profetas enganarão a muitos. Muito legal. 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aí, eu coloquei isso do último encontro falando sobre o engano, que significa falta de verdade no que se diz, faz, crê ou pensa. É muito importante isso aí. Pastor, quer dizer que eu posso ter uma maneira de pensar errada? Posso. Pode ser que eu esteja pensando e sendo cozinhado pelo inferno? Pode! Como é que eu saio dessa panela para não ser cozinhado? Só através da palavra. E eu acabei de dizer aqui no início do encontro, tendo um coração aberto para a palavra, você sempre será corrigido. Sempre andará no caminho certo. Mas se eu me ofendo, e eu não dou crédito à palavra, eu seguro, eu estou num lugar perigoso. Você está prestando atenção nisso? Que bom que você veio. Fala para o teu irmão, que bom que você veio. Olha, eu abro todo o meu coração para te dizer, isso que nós estamos conversando ao longo dessas quintas-feiras, no dia de hoje, para mim, no meu espírito, é a coisa mais importante, no momento que todos nós precisamos ouvir. Eu também. Todos nós. Alguém já chegou lá? Jesus já veio? E lembra que eu li aqui com vocês que Jesus disse, ó, se perseverares até o fim, serás salvo. Esse dia não chegou. Então nós temos que colocar isso para dentro, ter um coração de temor e pensarmos. Voltando a Colossenses 2,8.
Está escrito lá isso. E Paulo fala sobre cuidado com as filosofias, soluções erradas, superficiais, baseadas em ideias e pensamentos humanos, né? Em detrimento daquilo que deveria ficar no nosso pensamento, que é a obra de Jesus, a cruz do Calvário. Os fundamentos do reino de Deus na nossa vida. Eu tinha falado para vocês do perigo de ser controlado inconscientemente por filosofia. Eu tinha falado, ser controlado por isso é o maior engano que afasta a pessoa da verdade. Eu tinha dado uma definição aqui no último encontro para vocês, em dicionário. Veja, ser controlado por filosofia é o maior engano que afasta as pessoas da verdade. E filosofia nada mais é, maneira prática de dizer, está no dicionário, pode procurar. É um modo particular, pessoal de pensar a respeito da vida. Pastor, mas eu não tenho direito de pensar o que eu quiser da vida? Tem. Mas se esse direito vai fazer o teu progresso ou não, é outra coisa. Se esse direito vai me construir ou não, é outra coisa. Se esse direito vai me levar até o propósito de Deus, também é outra coisa. Então, queridos, eu quero te dizer, sabiamente, nós precisamos jogar isso para fora e ficar com o que Deus tem a dizer. Aleluia. Pastor Hélio, o que o senhor pensa disso? Não penso muito. O que Deus tem a dizer, eu vou com ele. Mas olha, você é um despersonalizado. Então sou, olha para cá. Não tem a menor personalidade. Não me preocupo com isso. Mas qual é a sua opinião? Não tenho opinião, não. Eu não tenho, a minha eu não tenho. Eu vou com o que Deus tem. Porque quando eu vou com o que Deus tem, a minha vida funciona. Então, você entende que aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele? E nessa unidade, que eu saiba, Ele é a cabeça. Ele pensa. E eu vou com Ele. Eu agora estou mandando minhas pernas andarem. E elas não estão lutando para andar. Elas andam. Pô, pastor, agora você falou um negócio profundo, hein? É mesmo? Não é que eu luto com Deus? Estamos lutando ainda com Deus? Ainda estamos chateados. Estou de mal. Estou chateado, estou lutando com Deus. Eu estou no lugar errado. Eu tenho descoberto que nós andarmos da maneira própria precisa, escreve isso aí, andar de maneira própria com Deus, em primeiro lugar, precisa de um coração próprio. De um coração completamente rendido e aberto à verdade. Vem, Senhor, me atropela, vai. Botou no chão. Agora Ele vai te fazer de novo. Melhor? Barro na mão do oleiro. Não, é comigo mesmo, eu trabalho eu mesmo. É que inconscientemente o homem vive assim. Ele fica tentando trabalhar ele mesmo. Ele fica tentando ser melhor. Ele fica tentando se aprimorar. Ele não permite que a palavra o aprimore. Ele não permite que a palavra o caracterize, personifique. Show de bola. Porque aí quando a pessoa te olhar, ela vai olhar, rapaz, é igualzinho a Jesus. Não está bom assim não? Está ótimo. Em Atos capítulo 4, verso 13, os caras ficaram lá, pô, esse bando de ignorantes, esses crentes aí, rapaz, os caras não sabem nem ler, nem aquilo outro, não tem nome disso, daquilo outro, nobre, papá. Então, agora estou entendendo o que está acontecendo tudo isso. Porque eles andaram com Jesus. Eles estavam impregnados de Jesus, da sua palavra. Não se iluda, queridos. Eu vou te falar, você vai completar uma carreira, escuta isso, estou falando profeticamente, hein? Você vai completar uma carreira e um propósito que Deus tem, se tiver o Espírito certo. Aleluia. Se você e eu, estou botando eu, todos nós aqui, não tivermos um espírito humilde, não completaremos. Sinto ter que dizer isso. Nós vamos ficar em algum caminho, algum pedaço. Podemos até no final dos tempos morrer prematuramente. Pastor, então eu morro logo, vou para o céu. Bom, eu espero. O elevador pode dar uma falha e descer, e aí? Pastor, estou firme, uma vez salvo, salvo para sempre. Ih, rapaz. Jesus, ajuda o meu irmão.
não vamos completar se não tivermos um coração próprio. O Espírito que vencerá no fim dos tempos as trevas, escreve isso, será o espírito de humildade, da qual nenhum de nós temos, senão nós não vestirmos, né? Eu não tenho, eu preciso vestir ele. Pedro fala sobre isso, vestir-vos de toda humildade. É uma escolha viver humildemente. Viver muitas vezes sendo humilhado. Ah, agora pegou. Não, pastor Hélio, volta a ensinar fé, é melhor. Eu estou ensinando a fé. Aquele que se humilha será exaltado, rapaz. Se alguém está te humilhando, no final dessa história você será exaltado, rapaz. Fica tranquilo, Deus é quem luta por você, Ele é a tua justiça. Deus é a minha justiça, desde que eu me posiciono com o Espírito certo. O Espírito que vencerá é o Espírito que vai vestir de humildade até o final. Está escrito. Vamos ler duas passagens para você ver mesmo. Deixa eu ver se está escrito, pastor. Vamos lá. Romanos 12. Romanos capítulo 12. No verso número 10 está escrito. Não, já vou no 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Romanos 12, 9. Verso 10. Romanos 12, verso 10, perdão. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Está falando com quem? No nosso relacionamento. Com qualquer pessoa. Pastor que o senhor não conhece, miserável do meu chefe. Filhos, trabalhei 28 anos na minha profissão, também tinha chefe acima de mim. Ok? Cada um de nós passa as suas experiências. Mas a Bíblia declara, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Olha aí, fala Deus, está na palavra. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Pulemos para 1 Pedro. Capítulo 5, verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro assim, no trato uns com os outros. De novo, Pedro falando sobre relacionamento, Paulo falando sobre relacionamento. Está escrito aí, cingi-vos todos. Alguém fica de fora? Não, cingi-vos. Os pastores ficam de fora porque estão acima da lei. Está escrito isso, né? Não. Que heresia é essa? Claro que não, exatamente. Cingi-vos todos de... Porque Deus resiste a quem? Pô, pastor, Deus resiste o pessoal lá fora. Resiste a gente se nós estivermos soberbos. Porque não tem como andar com Ele. Não é o espírito do reino. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça a quem? A grande filosofia dos dias de hoje é a pessoa pensar que ela é melhor do que os outros. Escreve essa frase. A grande filosofia de hoje é achar que ela é melhor que os outros. De que ela é isso, é aquilo outro. Então ela olha para as outras pessoas baixo. É o orgulho, a soberba de achar que é alguma coisa. Quando na verdade todos nós somos dependentes de Deus. Aos olhos de Deus, todos iguais. Quem é melhor para Deus? Não tem? E quem nos deu o direito então de nós andarmos achando que os outros, que eu sou melhor que os outros? Eu sei e os outros não sabem. Eu sei fazer, ninguém sabe. Tu conhece aquela pessoa
que sempre acha que está certo e os outros sempre errados, não responde. Pode estar aqui no nosso meio. Eu vou te falar, essa é a grande filosofia que vai derrubar o ser humano. É o selfie. Hoje eu estou danado. Eu só vou fazer uma pergunta para você fazer uma investigação ao longo da semana. Não fala com ninguém, nem fala comigo. Até hoje, novembro. Quantas fotos selfie você tirou de você mesmo? Compara com o ano passado. E esse ano eu estou no dobro. Ih, rapaz, tu tá pior. Eu fui para um lugar impróprio. Pastor, tu tá doido, pastor. Sabe, João Batista dá uma declaração, da qual a gente tem que pensar diante de muitas situações que nós enfrentamos. Todos nós temos relacionamentos em casa, amigos, colegas, pessoas. João Batista disse assim para Jesus, comentando a respeito de Jesus, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Nos dias de hoje, convém que eu cresça e ele diminua. É o contrário, o inferno pega o verso verdadeiro e transforma o verdadeiro no falso, cara. E faz as pessoas pensarem que elas são melhores que os outros. Paulo diz lá assim em Romanos que devemos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Paulo não está dizendo que nós não somos nada. Deus não está querendo que eu e você nos sintamos um lixo. Você não é lixo, você é um ser humano. Mas quando eu e você temos o espírito correto, isso agrada o reino. Você e eu, então, somos verdadeiramente os representantes do reino. Quem disse que o representante do reino é o selfie? Pastor, essa semana eu vou pensar. Olha, essa semana eu comprei aquela vara assim, pastor. Eu vou ter que vender a vara. Ou então eu vou usar para, sei lá, para caminhar na rua, sei lá. Vou dar para um ceguinho para ver se ele... Ai... Pastor, mas eu gosto de um céu. Então faz o seguinte, quantos são casados aqui? Beleza. Então eu vou te dar uma dica que eu dei para os pastores. Faz o seguinte, é casado? Então não é você, são os dois. Então faz uma foto de você com a tua esposa e bota em tudo quanto é lugar. A Bíblia declara que os dois são um. Se eu sou casado, tiro uma foto sozinho e fico me mostrando. Eu estou muito longe da real imagem. Eu estou muito longe da real imagem. Eu sou um com a minha esposa. É até bom, olha, você que é maridão. Quem é maridão aí? Tira com ela, porque a tua foto vai melhorar. Pelo menos cai um pouco da feiura, né? Equilibra. Vamos equilibrar. Vamos equilibrar. Pastor, eu não sou casado. Vai aguentando. Eu estou te falando. Aqui está. É um modo de particular. É um modo particular de pensar. E não está alinhado com a verdade. Eu li versos com vocês. Você sabe que uma boa parte da igreja fala, pastor, eu nunca li isso na Bíblia. Claro, que quando a carne vem lendo, ela passa o que não interessa. É difícil nós pararmos com passagens que lidam com a gente. Aquele que minta, não minta mais. Rapaz, a Bíblia tem 600 e tantas páginas, eu só estou com 430, o que houve?
Na prática está com 430, porque eu passo de largo de coisas que vão produzir o espírito certo, que vão me manter no caminho para terminar essa jornada. Quem está entendendo isso aí? Meu Deus. Então, a pessoa, muitas vezes, uma boa parte da igreja, ela é controlada inconscientemente por desejos e pensamentos que eles não estão em linha com a palavra. Mas o desejo e a vontade sobre aquilo é tão grande que não se entrega e não se rende ao que a verdade mostra. Alguém está pegando, né? Lembra que eu coloquei isso, que uma boa parte da igreja está sendo cozinhada e não sabe. Uma maneira errada de pensar sobre a vida que literalmente vai afastá-la da verdade. E as coisas do inferno são progressivas, elas é um dia após o outro numa insistência, às vezes pequena, e a pessoa não vai vendo o quanto ela já está desviada num contexto de andar. Você entende? Por mais que eu estou aqui, o meu caminho é para lá. Se eu faço só uma viradinha e eu começo a andar, a princípio está muito perto. Então eu começo a andar, a princípio eu estou perto. Eu tenho que andar aqui, mas eu estou andando aqui assim. Mas de tanto eu andar no errado, e eu vou continuando, vai chegar um determinado momento que eu já estou muito longe da verdade e não percebo, escuta, esse é que é o problema, e eu não percebo o quanto eu estou longe da verdade. E aí? E tem uma coisa super interessante quando a gente toma o caminho errado. Não tem como nós prosseguirmos mais. Ou paramos e retornamos, eu vou te dizer o nome disso, verdadeiro arrependimento. Ou não vamos a lugar mais nenhum. Então, para continuar no caminho, se não houver verdadeiro arrependimento de posicionamentos que por um acaso possam vir a acontecer, não nos levarão para o caminho certo. Eu continuarei andando. Quanto mais eu insisto, mais errado eu estou. Quanto mais eu insisto, mais no caminho errado eu estou. E eu vou me afastando cada vez mais da verdade. Aí você me pergunta, pastor, eu me lembro, em 1920, eu e o então, que agora é o pastor Zequinha, nós nos convertemos e tal, mas olha, tem um bocado de gente que já está tudo no mundo, rapaz. Os caras não andam mais com Deus, largaram tudo, abandonaram a fé. Como é que foi isso? Foi um trabalho consciente. Jesus, não quero saber de você, não vou mais à igreja, pastor não vale nada e tal. E olha, conscientemente, eu estou te negando. É isso que as pessoas fazem? Não, a maior parte delas não fazem isso. Mas elas começam dando uma brecha, uma oportunidade de vãs filosofias, pensamentos errados a respeito da igreja, das pessoas. E elas vão começando a dar o primeiro passo. E aquilo ali vai insistindo, vai ficando dentro dela, vai ficando mais endurecida de coração. Ela vai cada vez mais carimbando, eu estou certo, está todo mundo errado. Eu estou aqui na minha, eu sirvo a Deus à minha maneira. Sou eu que sirvo a Deus, o resto é tudo assim. E vai carimbando. E quando vê, ela já não está mais em lugar nenhum, em nenhum ponto que possa ter a brisa da verdade. E ela acaba tendo um coração tão endurecido e cauterizado que ela não tem mais como. Ela dá uma oportunidade. Eu estou falando, a própria pessoa, cada um de nós pode escolher esse caminho, ser cozinhado nisso aí. Sabe uma coisa maravilhosa que eu creio que Deus ele estabeleceu mesmo para que a gente andasse de maneira própria? É que a sua igreja e a sua presença e tudo que Ele faz na vida do homem é através de homens. Entende, gente? Deus continua usando o homem. Então, Ele põe tudo em cima do homem porque o homem precisa aprender a andar junto. Hoje, a dificuldade de relacionamento está tão grande que ninguém está aguentando ficar um com o outro. Fala, Deus. Aí eu quero ir, eu não vou para a igreja não aguento. Por que você não aguenta? O problema não é o louvor, de repente não é a mensagem. Eu não aguento aquele sujeito, eu não aguento aquela sujeita, eu vou te dizer e tal.
Ah, não vou servir a Deus não. Por quê? Vai ter que trabalhar num time, vai andar com outros, aí vai ver o erro do outro. Aí, sou eu. O outro, não, sou eu. Não estão aguentando. Aí Deus continua sendo aquilo que Ele é, e Ele sempre usará homens. Mas sabe, o homem é tão doido. Eu vou ler um verso com você. No domingo aqui eu mostrei um verso que você ficou doidão. Quem esteve aqui domingo de manhã ficou doido. Agora eu vou te mostrar um outro doido. João. Mas você vê o que vai na mente do ser humano. Se ele não tomar cuidado, ele está lascado. Abra no Evangelho de João, capítulo 7. No verso número 12. Agora olhem para cá. Em Atos capítulo 10, verso 38, Pedro diz assim: e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o quê? E curando a todos os oprimidos do diabo. Chocante, né? Essa presença de Deus. Agora olha só. Falando a respeito de Jesus, o povo se reuniu para falar. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Beleza. Uns diziam, ele é bom. Outros diziam, não, está enganando o povo, é um safado. Pastor, não estou nessa categoria, não, isso aqui não funciona comigo, não. A gente que não sabe. Quando nós criticamos a igreja, quando nós criticamos os irmãos, nós estamos criticando a ele direto. Quando alguém acha que ele é sozinho, serve a Deus, a ele mesmo, a sua maneira, não quer saber de congregação, não quer saber de igreja, porque nenhuma igreja presta, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está caindo na cilada do inferno. Ele só está dizendo assim, Jesus não presta. Porque Jesus está em você, está em mim. Eu entendo perfeitamente, cada um de nós tem que ter essa noção que nós somos pessoas imperfeitas. Mas isso não é desculpa para andar imperfeito. Se nós somos imperfeitos, é um reconhecimento humilde que precisamos ter, porque a palavra nos transformará. Se dermos espaço para ela, seremos pessoas diferentes. Que alguém diga aleluia. O exemplo é o seguinte, se depois de um ano eu não sou uma pessoa melhor, tem alguma coisa errada, não com Deus, comigo. Eu não estou lidando de maneira própria com a palavra. Eu estou rejeitando alguma coisa, meu coração está fechado para alguma coisa, porque eu continuo sendo a mesma pessoa. Deus não programou que nós seremos transformados pela verdade. Como é que pode? Só um doido na mente pensando coisa a respeito de Jesus, que ele é mau, está enganando o povo. Caramba! E está sendo cozinhado na vida de muitos, no fim dos tempos, a própria igreja, nas pessoas que não estão estabelecidas na verdade, elas não se abrem ao coração. Aí é exatamente isso, é ficar pensando assim, a igreja não vale nada. Pastor, então, vou te dizer, um bando de... Quando Deus continua usando os homens. Isso é para nós pensarmos, gente. Então, o grande engano do diabo, e até o dia de hoje, é fazer com que eu e você acreditemos e vivamos pelos pensamentos carnais, aquilo que eu penso da vida. E aí, cara, o que você acha da igreja e pensa da igreja? Pense de maneira com a palavra, que se pensar diferente, vai cair na cilada do inferno. Ele vai fazendo isso persistentemente. Porque ele sabe que no dia que ele ganhar um passo errado... Porque veja, escuta isso que eu quero te falar. Eu estou aqui, né? O caminho é para cá. Presta atenção, o exemplo é simples, mas vale. Eu vou para cá, é o caminho certo, ok. Mas indo para cá ou para lá... Calma, calma.
Isso é porque eu não virei ainda, olha aí. Calma. Agora arruma os cabelos. Espera aí, gente, eu vou cortar. É porque a moça operou a mão que corta meu cabelo, tudo bem. Tô aqui. Tá. Ou indo para cá, tá pegando, hein? Olha o detalhe. Ou indo para cá, que é o caminho certo, ou para lá, esse pé só anda conscientemente. Sou eu que escolho. Eu escolho ser confrontado pela palavra. De maneira contínua. Ser aprimorado pela palavra. Ser transformado pela palavra. É um ato consciente. Eu posso parar aqui agora. Não vai andar mais. Pé! Fica aí. Eu mandei. Eu escolho. Você não vai sair daqui nem eu para andar no caminho certo inconscientemente. Da mesma forma, quando eu estico o pé para o caminho errado, eu estou fazendo um passo consciente. Eu estou escolhendo pensar errado. Eu estou gostando desse pensamento. Está me deixando raivoso. Está me deixando, eu sou certo. É isso aí. Não vale nada. É um bando disso. Consciente. Eu vou escolhendo. Aqui só tem uma solução. Conscientemente se arrepender. Sabia, a palavra arrependimento, no Novo Testamento, não vou nem falar do Velho, no hebraico, mas no Novo Testamento, arrependimento, escuta isso, gente, implica, já está nessa palavra, não tem como você tirar fora. Arrependimento implica em mudança, porque se não há mudança, não há arrependimento. A pessoa até pode dizer assim, foi mal, eu vacilei, poxa, cara, tudo bem e tal. Mas se não há verdadeira mudança, porque a mudança vai ser provada no fruto chamado arrependimento. A pessoa dará frutos de arrependimento. Alguém está pegando? Porque se é apenas algo que o pessoal não diz, foi mal, tudo bem e tal, mas não foi um negócio genuíno, não foi algo que realmente caiu aquilo e lavou o sujeito, e ele permitiu que a palavra, não haverá fruto. Então, de repente, a pessoa está no caminho errado, ela só deu uma travada. Ela mesmo está se enganando, dando um, foi mal, quem sabe? Não, tudo bem e tal. E não analisou lá dentro a sonda do espírito, que ainda não foi resolvido. Ele travou, mas ele está no caminho errado. Para ele voltar a andar conscientemente no erro, é rapidinho. Pastor, ninguém gosta de ser confrontado. Eu sei, a carne não gosta. Nenhum de nós. Mas é necessário. Eu me lembro uma vez, eu estava no treinamento ainda, na minha profissão, pediatra. Aí estávamos lá, todo mundo treinando e tal, e na residência médica. Aí meu chefe, gente boa, cara profissional da melhor qualidade. Estávamos lá e tal, aí ele tinha pedido anteriormente para eu poder dar uma olhada no paciente. Depois chamou todo mundo junto e perguntou na frente do paciente, porque estava tudo lá. Ele fazia isso com cada um de nós, lá que era do grupo e tal. Aí ele chegou para mim e falou assim, Elinho, você fez isso? Eu falei, aí aquele negócio da gente sempre querer dar uma desculpa, hein? Ui. Não, na verdade... Na verdade, eu fiz isso, aquilo, outro e tal. Rolando Lero. Alguém conhece? Perfeitamente. Então eu fui e abri o Rolando Lero do Elinho para ele, naquele momento. Estamos aprendendo. E tentei dar uma justificada por que eu não fiz, ou não examinei dessa maneira, ou não tinha feito o que ele havia me pedido. Então, na frente das enfermeiras e demais 10 colegas, me descascou. Me humilhou. De cima a baixo. Não pode!
pode? Sou um pai de família. Que absurdo! Mas eu não recebi assim. Ninguém gosta de ser repreendido. A falha não foi dele, foi minha. Talvez se eu tivesse saído do Rolando Lero e dito, o senhor tem razão. Olha só, eu não fiz. Poderia ter sido um outro desfecho, mas fui humilhado. Agora, tem uns detalhes interessantes. Quando você recebe uns confrontos de coração próprio, você sai melhor e aprimorado. Hoje, anos depois, um pouquinho mais depois, eu até fiz concurso, passei, fui oficial médico da polícia há muitos anos e tal. E, na verdade, nós escolhemos aquele curso porque a gente sabia que tinha uns caras fera em pediatria. Graças a Deus eu aprendi a ser pediatra. Os pediatras de hoje que eu vou te falar, hein? Mas eu aprendi porque tinha pessoas que faziam isso. De repente, a pessoa que mais te cobra é que está mais te aprimorando. Não, pastor, está pegando no meu pé. Para pensar um pouquinho. Está pegando no pé, eu estou me justificando, ou eu estou fazendo coisas que eu estou justificando, mas se eu deixasse a ficha cair e abrir meu coração, caramba, eu estou pisando na bola. Eu sabia que depois daquela, comecei a pensar muitas coisas, foi maravilhoso para mim. Maravilhoso. Nunca mais errei naquela área. Mas tudo está como você recebe no coração. Para a gente sair desse caminho errado, consciente. Voltar para cá e andar nesse. Que é o caminho que vai fazer com que eu e você terminemos bem, consequentemente, a nossa família, nossos amigos, os planos e propósitos que Deus tem para mim e para você. Diga aleluia. Nós vamos terminar bem. Para terminar, escreve essa frase. Eu não coloquei aqui. Desconfie de você mesmo. Eu não estou falando desconfiar da palavra. Eu estou falando desconfiar daquilo que você pensa, daquilo que eu penso. Diga aleluia. Não viva, sabe? Eu vou terminar dizendo isso, é para todos nós. Nós não podemos viver numa ilusão de que aquilo que eu estou pensando é bom demais. Eu tenho que submeter de maneira contínua o meu pensamento à verdade. A verdade me põe aonde eu tenho que andar. É óbvio, ela sempre vai me chamar para isso, para uma correção. Mas é aí que a gente vai descobrindo ao longo dessa jornada aonde está a verdadeira paz, descanso. Você entende quando Jesus diz, vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso? Ele não está assim como uma pessoa, vem cá. Jesus, eu quero chorar no seu ombro. Aí ele vem, aí te abraça, e você chora. Legal. Você entende que Jesus é a palavra viva? E quando Jesus diz, vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, dessas coisas humanas, e nós vamos à palavra e nós nos entregamos a ela, ela nos lava, cara, ela traz paz, nos dará descanso. Diga aleluia. Vamos ficar de pé. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita,
Basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com Teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.